estamos voltando aqui com mais uma aula de língua portuguesa, a nossa segunda aula de hoje. E nós vamos falar nessa aula sobre sinais de pontuação. 2 sinais de pontuação especificamente, 2 pontos e travessão. Nós vamos ver a função desses sinais lá no gênero textual que a gente está estudando, que é o gênero conto maravilhoso do tipo narrativo. E para começar a nossa aula de hoje, essa segunda aula, nós vamos apresentar aqui a habilidade que iremos desenvolver para esta aula. Nós iremos identificar a função na leitura e usar 2 pontos e travessão para a introdução de fala de personagens no discurso direto. Também vamos perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido dos verbos de comunicação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Vamos começar a nossa aula com aquele momentinho inicial, que é o momento da nossa leitura. E hoje eu trouxe um textinho para ler para vocês. Eu fiz esse texto especialmente para você aí de casa. Esse texto ele vai ter o título do nosso gênero textual em estudo, aliás, do nosso conto que estamos estudando hoje, que é Branca de Neve, e é um texto especialmente para você. Tão branca quanto a neve, a jovem princesa. Quanto mais crescia, mais expandia a sua beleza. Sua madrasta, a rainha, dotada de grande malvadeza, se desgostava ao perceber, na sua enteada, tamanha pureza. Com seu fiel companheiro, a rainha conversava todo dia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela dizia. Mas um dia, para seu desespero, o que ouvira daquele espelho em nada lhe agradou. A mais bela do reino deixara de ser, e da culpada, Branca de Neve, devia se desfazer. E para dar um fim nessa disputa, chamou o caçador para resolver. Quão serena era a princesa, o caçador não conseguiu concluir o que pedir à rainha e deixou Branca de Neve fugir. Nem mesmo a maçã envenenada pôde com a princesa acabar. Pelo contrário, esse acontecimento fez um príncipe a encontrar. E com um beijo de amor, dado na princesa, delicada como uma flor, fez o encantamento se quebrar. Esse texto, ele fala um pouquinho sobre o conto que nós estamos estudando, que é Branca de Neve. E falando nesse conto, vamos relembrar um pouquinho sobre essa história. Branca de Neve era uma princesa muito bonita e recebeu esse nome por ser tão branca quanto a neve. Ela vivia num castelo com seu pai, o rei. Só que o rei havia perdido a esposa, que era a mãe de Branca de Neve. E ele já estava se sentindo muito sozinho há muito tempo. O que ele fez então? Ele acabou se casando novamente. Se casou com uma rainha que era muito bonita, mas também era muito má. E além dela ser muito má, ela também não gostava nem um pouco da menina Branca de Neve. A rainha era muito vaidosa e queria sempre ser a mais bonita em tudo. E o rei, pouco depois, acabou morrendo. Viveram então só Branca de Neve e a rainha má. Branca de Neve, quanto mais crescia, mais bonita ficava. E a rainha, ela tinha um hábito diário. Todos os dias ela ia falar com seu espelho, que era mágico, e conversava com ela. Ia perguntar para ele: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho todos os dias repetia: não és você a mais bela de todas, rainha. Só que um dia, quando ela fez essa pergunta, Branca de Neve foi a resposta do espelho. O espelho acabou dizendo para ela que a rainha era muito bonita, mas que agora Branca de Neve era a mais bela de todo o reino. A rainha ficou com muita raiva, muita raiva. E para que ela voltasse a ser a mais bonita, Branca de Neve tinha que deixar de existir. Então ela contratou, chamou um dos seus servos, que era um caçador, e pediu que ele a levasse para a floresta e acabasse com Branca de Neve e arrancasse o
coração dela e levasse de volta para ela. Mas o caçador, ele não conseguiu fazer isso, porque a Branca de Neve era tão boa, tão pura, tão inocente, que ele apenas conseguiu deixá-la fugir para a floresta. E assim aconteceu. Branca de Neve fugiu para a floresta e encontrou uma casinha. Nessa casinha viviam 7 anões. A casinha estava meio bagunçada, ela arrumou a casinha, depois cansou, deitou nas caminhas que eram bem pequenininhas, juntou as 7 caminhas, deitou e dormiu. Os anões chegaram em casa e a encontraram. Eles se apresentaram a ela se apresentou a eles e eles ficaram todos amigos. Branca de Neve, então, relatou para os anões a história que lhe acontecera no castelo e os anões deixaram que ela ficasse na casinha deles. Só que aconteceu outra coisa. A bruxa, através do seu espelho mágico, acabou descobrindo que Branca de Neve continuava sendo a mais bela e descobriu também que Branca de Neve estava morando lá na floresta, na casinha dos 7 anões. Ela então se vestiu como uma velhinha muito feia e pegou uma cesta de maçãs e foi até o encontro de Branca de Neve. Quando ela encontrou Branca de Neve, ela deu para Branca de Neve uma maçã, só que essa maçã era diferente. A bruxa havia envenenado para acabar com a vida de Branca de Neve. A maçã era muito linda, porém estava envenenada pela bruxa. E quando Branca de Neve aceitou a maçã que foi ofertada pelaquela velha senhora, ela mordeu. E quando mordeu, ela caiu dura no chão, como se estivesse morta. E a bruxa má acabou fugindo e deixando Branca de Neve lá. Então, quando os 7 anões voltaram para casa, eles encontraram Branca de Neve caída. Ela estava tão linda, que eles colocaram ela numa caixa, num caixão de vidro e colocaram flores ao redor. Por ali por perto, passava um príncipe no seu cavalo branco e ele acabou vendo aquilo e se aproximou. De imediato, ele se apaixonou por Branca de Neve e acabou dando um beijo nela. Com esse beijo de amor verdadeiro, o encanto se quebrou. Branca de Neve acabou morrendo. A Branca de Neve acabou revivendo. Ela tinha morrido e acabou revivendo com o beijo do príncipe. O príncipe e os anões ficaram muito felizes. O príncipe levou a Branca de Neve para o seu castelo e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Esse foi o conto que nós ouvimos na primeira aula e relembramos agora nessa segunda. Agora nós vamos revisar um pouquinho dos conteúdos que nós vamos estudar na aula de hoje, tá bom, crianças? Primeiro, nós vamos falar sobre 2 sinais de pontuação. Quais são esses 2 sinais? Nós vamos falar sobre os 2 pontos e o travessão. Você lembra qual é a representação dos 2 pontos e do travessão? Olha só, os 2 pontos é representado por essa imagem. 2 pontinhos, um pontinho em cima do outro. E o travessão, por sua vez, ele é representado por esse tracinho. Vocês sabem qual é a função dos 2 pontos e do travessão? Você lembra? Vamos ver lá. Dos 2 pontos, ele vai indicar que haverá a seguir uma explicação sobre algo. Os 2 pontos também podem introduzir um discurso direto, é colocado lá no finalzinho de uma frase para indicar que na linha seguinte virá um discurso direto, ou seja, a fala de um personagem. Também os 2 pontos podem indicar que haverá a seguir uma enumeração, tá bom? Uma enumeração. Professor, e o travessão? O travessão, ele vai anteceder a fala do personagem. Ele vai identificar, quando eu tenho um travessão numa fala e abaixo eu tenho um outro travessão, indicando outra fala, vai indicar que mudou o personagem que está falando. Então, vai identificar a fala de personagens diferentes.
também vai separar a fala do personagem do contexto da narrativa. Por exemplo, um personagem está falando e o narrador quer explicar quem é o personagem que está falando. Então, ele coloca o travessão para separar a fala do personagem dessa fala do narrador. Um travessão também é usado para isolar palavras ou frases num contexto explicativo, tá bom? Para explicar uma determinada coisa. Por exemplo, Sara, tracinho, travessão. A professora, coloca um travessão depois também. Estava gravando aulas. Pronto. Aí nós temos um contexto explicativo. Entre um travessão, né? Entre travessões, vou colocar aqui essa expressão. Nós temos a explicação de quem é Sara. Quem é Sara? A professora, tá bom? E aqui nós vamos analisar o trecho do texto de acordo com essas informações. Nós vamos verificar as situações em que nós usamos esses dois sinais de pontuação. Quais são? 2 pontos e travessão. Você vai fazer aqui a leitura, vai acompanhar a leitura junto comigo e depois nós vamos identificar esses sinais de pontuação. Ela acordou espantada e rapidamente se apresentou. Eu sou a Branca de Neve. E os 7 anões, todos contentes, também se apresentaram. Eu sou feliz, eu sou o Atim e este é o Dunga. Eu sou o mestre e estes são o Soneca e o Dengoso. E eu sou o Zangado. Prazer em conhecê-los, respondeu Branca de Neve e logo contou a sua triste história. Vocês estão vendo 2 pontos em algum lugar? Estão? Onde? Lá na primeira linha, ela acordou espantada e rapidamente se apresentou. Ao final tem 2 pontos. Muito bem. Agora, tem mais algum 2 pontos? Algum sinal 2 pontos aí que vocês estejam vendo? Tem. Na terceira linha, os 7 anões, todos contentes, também se apresentaram. Lá no final tem 2 pontos novamente. Muito bem. E travessão, vocês estão vendo? Estão na segunda linha, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na 8ª linha. Tem mais algum? Tem. Lá na 8ª linha, né, nós temos mais um lá no meio. Isso, muito bem. E agora, tem mais algum 2 pontos ou algum travessão para a gente identificar? Não tem. Então, vamos ver qual é a função desses sinais. Olha só, nós temos ali os 2 pontos. Observe que logo depois dos 2 pontos, na linha a seguir, olha, 2 pontos aqui, na linha a seguir eu tenho fala de personagem. E aqui nesses 2 pontos, né, da terceira linha, nós temos na linha a seguir a fala de personagem. Então, os 2 pontos nessa situação foram usados para indicar que a seguir vai vir a fala do personagem. 2 pontos ali, nas 2 situações, indica que a seguir virá a fala do personagem. Correto? Aí nós temos aqui, olha só, esse monte de travessão. Por que tem um monte de travessão? Vamos relembrar, uma das funções do travessão é indicar a mudança de personagem que está falando, ou de interlocutor. Vamos lá, ele vai identificar a fala de personagens diferentes. Aqui é a Branca de Neve, aqui é o Feliz, aqui é o Atim, que vai se apresentar e apresentar o Dunga, aqui é o Mestre, que se apresenta e apresenta Soneca e Dengoso, aqui é o Zangado que fala e aqui retorna para Branca de Neve. Então, mostra a mudança do personagem falando. É esse o uso desses travessões. E esse travessão aqui, no meio, o que ele vai indicar? Isso, ele vai separar a fala do personagem do contexto da narrativa. Então, aqui está indicando que aqui é a fala do personagem, mas a seguir nós temos o contexto da narrativa ou a fala do narrador, tá bom? Então, para a gente treinar um pouquinho mais sobre o uso dos sinais de pontuação, 2 pontos e travessão, vamos fazer aqui uma interação com o texto que nós estudamos, que é o texto
Branca de Neve. Vamos continuar aqui. Primeira questão. Leia o trecho abaixo retirado do conto Branca de Neve e observe o uso dos sinais de pontuação para responder à questão a seguir. A rainha má tinha um espelho mágico, ao qual perguntava todos os dias. Lá no finalzinho temos 2 pontos. Espelho meu, haverá mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, és tu a mulher mais bela. Nos trechos, a rainha má tinha um espelho mágico ao qual perguntava todos os dias. Aí temos o sinal de pontuação 2 pontos ao final. E o espelho respondia, também temos o sinal de pontuação 2 pontos. O 2 pontos ele foi usado nas 2 situações para quê? A. Indicar a fala do personagem. O 2 pontos indica fala de personagem. B. Para destacar que a seguir virá uma explicação. C. Para introduzir uma enumeração. Ou D. Para introduzir um discurso direto. Vamos lembrar, qual é o sinal que indica que é a fala do personagem? É o travessão, então a letra A não pode ser. Aqui, depois desses 2 pontos, destaca uma informação explicativa? Não, não destaca e não está indicando que virá uma explicação de maneira alguma. A seguir, depois dos 2 pontos, tem uma enumeração? Também não temos enumeração. Nem temos uma enumeração, nem uma explicação a seguir. Mas a seguir nós temos o quê? A fala dos personagens. E a gente chama a fala de personagem de discurso direto. Então, os 2 pontos nessas 2 situações foi usado para introduzir o discurso direto. Primeiramente, o discurso direto da rainha e, em seguida, o discurso direto ou a fala do espelho. Então, a resposta correta é a letra D. Muito bem, a letra D. Na questão seguinte, nós vamos marcar V para verdadeiro e F para falso nas informações abaixo a respeito do uso do travessão. Nós vimos agora como é que se usa os 2 pontos e como é que se usa o travessão. Nós temos letra A, B, C, D, E e F. Vamos fazer a leitura dessas informações e você já vai analisando aí direitinho se a informação é verdadeira ou se é falsa. A. Tem uma única função, indicar a fala do personagem. B. Separa a fala dos personagens do contexto da narrativa. C. Indica que haverá uma enumeração. D. Separa os itens de uma lista. E. Isola palavras ou frases num contexto explicativo. Ou F. Identifica a mudança do personagem falante. Quais dessas informações são verdadeiras e quais são falsas? Vamos lá. Na letra A, tem uma única função, indicar a fala do personagem. Essa informação é verdadeira ou falsa? É uma informação completamente falsa. Por quê? Porque o travessão ele não tem a única função de indicar a fala do personagem. Ele também pode deixar isolado uma explicação, né? Ele pode isolar tanto palavra quanto frase num contexto explicativo. E outra função também é separar a fala de personagem do contexto da narrativa. Na letra B, separa a fala dos personagens do contexto da narrativa. Acabei de falar que essa é uma das funções do travessão, então essa informação sim, ela é verdadeira. Na letra C, indica que haverá uma enumeração. O travessão pode indicar que haverá uma enumeração? Não. O sinal de pontuação que pode indicar que haverá uma enumeração é os 2 pontos. Então, essa informação é falsa. Na letra D, separa os itens de uma lista. Um travessão separa os itens de uma lista? Não, a gente separa os itens de uma lista com vírgula. Muito bem, então essa informação é falsa. Na letra E,
O travessão, ele pode isolar palavras ou frases num contexto explicativo. É verdadeira essa informação? É sim, é verdadeira. Eu posso deixar uma explicação no meio de 2 travessões, tá bom? Na letra F diz, identifica a mudança do personagem falante. O travessão pode identificar a mudança do personagem falante? Sim, pode indicar a mudança do personagem falante. Então, essa informação é verdadeira. Muito bem. Agora vamos continuar aqui. Vamos fazer a leitura dessas frases, né, desse trecho do texto e vamos pontuá-las. Pontuar essas lacunas de acordo com o que for adequado. Vocês observaram aqui que nós temos quadrinhos azuis. Esses quadrinhos são lacunas que devem ser preenchidas com os sinais de pontuação que nós estamos estudando. Vamos fazer aqui a leitura. Todos os dias a rainha má e vaidosa ia ao seu espelho e falava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho então respondia: não, minha rainha, você é a mais bela de todas do reino. Agora vamos ver o que é que vai ser pedido. Vamos preencher as lacunas utilizando 2 pontos e o travessão. Aqui nessa primeira lacuna, vamos fazer a leitura aqui dessa frase novamente. Todos os dias a rainha má e vaidosa ia ao seu espelho e falava. O que que vem a seguir? A fala da rainha. E qual é o sinal que vai indicar que a seguir vem um discurso direto? É o 2 pontos ou o travessão? 2 pontos, muito bem. Então, aqui ao final nós vamos acrescentar 2 pontos. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O que que eu vou colocar nessa lacuna antes da palavra espelho? Primeiro eu tenho que saber, essa frase, ela está indicando o quê? Ela indica fala de narrador ou fala de personagem? Fala do personagem. E para indicar que é fala do personagem, eu utilizo o sinal travessão. Então, vamos colocar o travessão aí. O espelho, então, respondia. O que que o espelho respondia? Não, minha rainha, você é a mais bela de todas do reino. Lá ao final da frase, respondia. O que que vem depois dessa frase? Vem a fala de quem? Do espelho. Essa indicação aí é uma fala do narrador indicando que a seguir virá a fala do personagem, ou seja, um discurso direto. E quando vai indicar que a seguir virá um discurso direto, eu utilizo o 2 pontos. Aqui embaixo, né, na última lacuna, nós temos uma fala. Não, minha rainha, você é a mais bela de todas do reino. É a fala do espelho. E o sinal de pontuação que eu utilizo para indicar fala do personagem é o travessão. Pronto, completamos as nossas lacunas utilizando adequadamente, tá bom, crianças? De maneira adequada, os sinais 2 pontos e travessão. Agora, nós vamos fazer a leitura desse trecho e em seguida nós vamos reescrever esse trecho utilizando um discurso direto. Vamos lá? Mas o servo teve pena de Branca de Neve e disse-lhe para fugir em direção à floresta e nunca mais voltar ao reino. Primeiramente, qual é a fala do narrador específica aqui? Que o servo teve pena de Branca de Neve. E o que foi que o servo disse? Para ela fugir em direção à floresta e nunca mais voltar. Como é que eu posso transcrever essa parte para um discurso direto? Como se fosse o próprio personagem que estivesse falando e não o narrador que estivesse esclarecendo o que o personagem havia dito. Nós vamos primeiro colocar aqui a fala do narrador. Mas o servo teve pena da Branca de Neve e disse-lhe. O que que a gente coloca ali ao final depois de disse-lhe? Precisa de um sinal de pontuação. Qual é? Os 2 pontos. Por que que eu vou colocar os 2 pontos?
para indicar que a seguir nós temos um discurso direto. E para indicar que é um discurso direto, eu tenho que colocar o travessão. Por quê? Porque o travessão indica que será a fala do personagem da maneira como ele falou, sem mudanças, tá bom? Então, o que foi que o personagem disse? Fuja, ele disse para ela fugir em direção à floresta. Então, a fala dele seria: fuja em direção à floresta, ou fuja para a floresta. E nunca mais volte ao reino. Seria isso: fuja em direção à floresta ou fuja para a floresta e nunca mais volte ao reino. E nunca mais volte ao reino. O que é que está faltando no final dessa frase? Pontuação. Qual é a pontuação? Vamos colocar um pontinho final. A gente sempre tem que utilizar os sinais de pontuação. Observe que aqui está escrito obedecendo às regras ortográficas e gramaticais, tá bom? Nós temos início com letra maiúscula, nós temos sinais de pontuação adequados, nós temos também nomes próprios com iniciais maiúsculas e a gente só vai utilizar letra maiúscula nessa situação, o restante é minúsculo. Observe também que as palavras estão todas alinhadas e existe uma segregação entre uma palavra e outra. Não estão todas juntas, porque se estiver todas juntas, não dá para compreender. Então, tem que haver um espaçamento entre uma palavra e outra. Na quinta questão, nós temos trechos abaixo e esses trechos apresentam discursos diretos. Nós vamos fazer a leitura e vocês vão me dizer quem é o personagem que é responsável por esse trecho. Na letra A: tu és muito bonita, minha rainha, mas Branca de Neve é agora a mais bela. Quem foi que falou isso? Quem foi que disse isso para a rainha? Foi o espelho, muito bem. Então, esse é uma transcrição da fala do espelho, um discurso direto do espelho. Na letra B: espelho meu, haverá mulher mais bela do que eu? Quem era que falava isso para o espelho? Quem era a personagem que falava com o espelho e dizia essa frase para ele? Quem? A rainha má, muito bem, a rainha má. Na letra C: prazer em conhecê-los. Quem foi que ficou satisfeito em conhecer aqueles anõezinhos? Vocês lembram? Foi Branca de Neve. E quem foi que disse: eu sou o mestre e estes são o Soneca e o Dengoso? Olha só, ele estava se apresentando. Então, quem é ele? O mestre. Observem, são discursos diretos, todos eles vêm com um sinalzinho de pontuação adequado para indicar a fala do discurso direto, que é o travessão. Então, crianças, hoje nós falamos sobre o conto maravilhoso Branca de Neve. Dentro desse conto, nós estudamos o uso dos sinais de pontuação, 2 pontos e travessão. Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje, tenha aprendido bastante. Agradeço por você ter participado da nossa aula. Não esquece também de participar das aulas na plataforma, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.